Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aos 30 anos da Companhia de Arte Produções, realizando mais um projeto inovador, que é o Festival Nacional de Balé Clássico, este ano, a 7ª edição, no ano 2021, um ano de pandemia, e por esse motivo nós vamos realizar ele, que abre hoje, todo online. São 4 dias de evento, com a participação de grandes nomes da dança brasileira, coreografias de balé de repertório, balé clássico, neoclássico, lockdown, enfim, muitas novidades. E hoje, nessa abertura importante, nós estamos com a presença ilustre deste grande monstro da dança, nossos queridos Ronaldo Martins e Raquel Ribeiro, do Rio de Janeiro, que fazem parte do Balé Municipal do Rio de Janeiro, né, do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e este ano estão também com mais uma como é que se chama? Mais um desafio, que é justamente conduzir a nova escola de dança, né, criada por eles, a Étoile de la Danse, no Rio de Janeiro. É mais um desafio, né, Ronaldo e Raquel? Mas antes de vocês falarem, gostaria de agradecer muito todas as companhias, todos os bailarinos que mandaram coreografias, de todas essas categorias do balé clássico. Realmente vai ser um festival muito legal e nós vamos estar aqui todos os dias com lives diferenciadas. Cada dia, um grupo de profissionais falando um pouco do balé clássico. E no último dia nós vamos estar com a presença também da Gisele Bellot, Thaís Diniz e o Jean Lincoln, eles que são de São Paulo, da Companhia d'Angela Dance e da Escola de Dança da Gisele Bellot, de São Paulo. Nós vamos estar também com Ana Rosa Crispino, Jaqueline Mendes, Maírla Andrade, que são 3 professoras que têm escola de balé clássico em Belém, com metodologias diferenciadas, Royal, Cuba e Vaganova. Vamos estar com bailarinos também, como Ronilson, Marta Batista, Lucinha Azevedo, enfim. São muitas pessoas, muitos convidados que esse ano vão fazer do FENABAC um grande evento do balé clássico nacional. E para abrir essa noite, nós convidamos o coreógrafo e professor Maurício Quintais, que é um dos coordenadores do diretor artístico do festival. Maurício, mais uma vez, obrigado pela credibilidade e parabéns para nós, né, para a Companhia de Arte Produções, que completa 30 anos de existência, produzindo e promovendo arte da Amazônia para o mundo. Bem, muito feliz nesse momento. Para mim está sendo de grande felicidade em poder abrir esse evento, mais um evento. 7 anos não é brincadeira, é fazer um evento acontecer durante 7 anos. 30 anos da nossa companhia, nossa produtora, que realiza vários eventos na área da dança. Ronaldo e Raquel, melhor coisa em abrir com vocês este grande evento é impossível. Então, vocês sabem que vocês têm um carinho todo especial com todo o povo paraense que ama vocês dois, entendeu? E dizer que durante esses 4 dias eu só tenho gratidão e agradecimento a todos aqueles que fazem a dança neste estado e neste país. Assim, meu muito obrigado e que seja assim grandioso esse evento assim durante esses 4 dias e que a gente vai estar junto realizando mais um sonho, que é o sonho de realizar a dança presente em todos os momentos, seja ela no palco, no teatro, nas lives, mas ela presente. A Raquel e Ronaldo, eles já têm uma história na nossa cidade, né, de Belém do Pará. E já vieram várias vezes, diversas vezes no Dança Pará Festival, já tiveram com projetos grandiosos de balé de repertório, tem um histórico enorme, né? São pessoas muito queridas, e que melhor do que eles para falar de balé clássico não existe. Raquel e Ronaldo, muito obrigado mais uma vez. Vocês vão estar amanhã com amanhã não, hoje, né, na abertura, logo após a live, vão estar com o espetáculo abrindo essa noite, e aí você vai falar um pouquinho dessa montagem e dessas alunas também que vão estar presentes em todo o festival. Enfim, você está conosco fazendo parte do FENABAC 2021, 7ª edição. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. É um prazer enorme para a gente estar presente com vocês mais uma vez, em mais uma edição de eventos junto com vocês. Vocês têm 30 anos com a produtora de vocês, e eu acho que desses 30 a gente participa
pelo menos há uns 12 ou 13, desde o Dança Pará e com outros eventos que vocês fazem. A gente já é uma parceria longa, uma estrada longa de amizade, de carinho, por muitos amigos em comuns que a gente tem, desde do nosso querido professor Emílio, falecido recentemente, mas é uma pessoa que nos uniu na arte e continua nos unindo na arte. Eu sou bailarino do Teatro Municipal há 23 anos, eu tenho 40 anos de carreira profissional, dancei em grandes companhias no mundo e agora eu sou professor do Balé do Teatro Municipal já há 7 anos, mais ou menos, eu acho que até um pouco mais. E a gente resolveu fundar a nossa escola, o Espaço Étoile de la Danse, que é no centro do Rio de Janeiro, no cartão postal do Rio de Janeiro, que é em frente ao Teatro Municipal, ao lado do teatro, para possibilitar num centro cultural que chama, num edifício Marquês de Herval, na frente da Livraria da Vinci, que tem anos, milhares de anos dentro do Rio de Janeiro, levando cultura, fomentando cultura para todo o nosso estado aqui. E nós resolvemos ter esse local para a nossa escola porque dá acesso muito fácil a todos os cariocas. E a gente vai estar levando para vocês, nas apresentações, são 13 coreografias dos nossos alunos, na maioria delas com as pequenas, que é a nova geração que a gente está lançando, muitas nossas já são profissionais, inclusive uma das apresentações é de uma aluna nossa que está na Alemanha, no Balé de Hamburgo, que é a Thaisa Pache, que, por coincidência, é filha da nossa sócia, Paula Pache. Essa escola é fundada por mim, Ronaldo Martins, pela minha esposa, Raquel Ribeiro, e nossa sócia, Paula Pache, que é uma pessoa maravilhosa, está junto com a gente em tudo, e nos ajudando, nos apoiando, e levando nossa escola aí ajudando a formar novos profissionais, que a nossa intenção, a nossa escola foi feita para novos profissionais, para fundar e fomentar para que a cultura, para a arte, a dança clássica seja eterna. A nossa escola é fundamentalmente de balé clássico, mesmo tendo outras orientações, como contemporâneo, com Fernando Azevedo, um excelente professor, aula de preparação física, que é a irmã da Raquel Débora Ribeiro, ela é professora também, agora da escola de dança, professora de balé lá na nossa escola, e dá uma aula de preparação física extremamente voltada para o balé clássico. Maravilha. Sobre a nossa apresentação de hoje, é esse balé Copélia, o Grand Pas Dédé de Copélia, que foi encenado em Gramado por nós, com uma remontagem de Henrique Martínez, um coreógrafo cubano radicado nos Estados Unidos. Ele foi coreógrafo, remontador, repositor de balés, dos grandes balés de repertório para o American Ballet Theatre, e depois essa versão dele, Copélia, ganhou o mundo. É uma versão muito, muito linda, muito rica, muito cheia de detalhes, e que leva a gente por todo esse cenário da história polonesa de Copélia. E a gente faz o Pas Dédé final. E eu já tive a possibilidade de dançar esse Grand Pas, já fiz o papel principal do Franz no balé completo, com o próprio Henrique Martínez na remontagem dele como Dr. Copélios. E hoje, atualmente, quando é montada no teatro essa peça Copélia, eu faço o Dr. Copélios. Quer dizer, eu passei por todos os papéis dentro desse balé, que é muito particular para mim, é um balé que eu amo muito e que eu tenho extrema intimidade com esse balé. Em particular, nessa montagem, a Ana Botafogo foi quem... Foi nossa ensaiadora. Essa montagem essa montagem, quando a gente dançou esse Copélia em Gramado, a nossa ensaiadora foi a Ana Botafogo, que fez esse papel lindamente e conhece todos os detalhes dele. Muito bom, muito bom. Vocês já dançaram quase todos os balés, né, de repertório, e fora os balés criados, né, outros balés clássico livre, enfim. Então, eu acho muito legal porque vocês têm toda uma experiência, quer dizer, é um desafio abrir uma escola onde vocês vão ser os gestores, né, vão criar uma nova identidade, né, para a escola de vocês, enfim. E aí os professores, como é que, por exemplo, a Raquel, que as crianças adoram, né, trabalhar, e a Raquel como professora, né, porque ela é uma menininha, assim, a Raquel parece uma bailarina jovem ainda, e as crianças adoram. Como é que é, Raquel,
essas crianças que estão indo para a escola de vocês, né, que veem vocês como dois astros, né, duas estrelas da dança, já que muitos jovens que cansaram de ver vocês no Municipal dançando e outros teatros, como é que está sendo a aceitação e o acolhimento de vocês com esses novos bailarinos? Eu adoro trabalhar com todas, né? E, tipo, são os meus xodós mesmo. E, tipo, é assim, eu trabalho... a maioria de que hoje, né, elas estão começando a apontar aí no cenário, eu coloquei a sapatilha de ponta nelas, né? Foi um trabalho de iniciação de ponta, aí colocaram ponta, tipo, foi tudo feito comigo. E aí, hoje em dia, elas fazem ainda as aulas de ponta comigo, algumas fazem aulas particulares, trabalhos particulares, os ensaios todos de variação, né? De repertório, não sei o quê. E aí, agora elas já passaram para a mão do Ronaldo para fazer as aulas diárias, né? Mas as crianças são os meus xodós mesmo. Eu gosto de cada detalhe, de cuidar de cada detalhe, da maquiagem, do figurino, do cabelo, de como vai ser o cabelo, que não sei o quê. Tipo, é xodó, né? Hoje a gente fez uma chamada. Aí já chega de manhã cedo. Mas como é que é o cabelo disso? Como é que é o cabelo daquilo? Eu vou fazer aquilo. E aí eu vou lá e eu cuido mesmo, com todo carinho, todo cuidado. E eu gosto dos pés à cabeça. Tudo, de cuidar. Um dos diferenciais da nossa escola, está sendo, né, um dos diferenciais da nossa escola, é que como a gente passou, eu, por exemplo, eu tenho mais tempo que a Raquel de carreira, porque a Raquel ainda é jovenzinha, eu já estou mais lá à frente, muitos anos à frente. Eu pude passar por todos os grandes balés de repertório. Fora isso, eu pude trabalhar com grandes profissionais. Eu tive na Ópera de Roma como primeiro bailarino, no Balé de Nice-Lorraine como primeiro bailarino, Balé Nacional de Cuba como primeiro bailarino, eu tive no Balé Argentino com o Olho Boco. E eu, não só como bailarino, quando eu acabava meus ensaios, minhas aulas, minha preparação toda para as apresentações, eu passava horas conversando com as pessoas que estavam remontando esses balés e querendo saber da história, da onde se originava a história, da onde vinham as histórias do balé. E hoje, eu lá no nosso Espaço Etoile, eu posso passar isso para os meus alunos. Então, nossas pequenininhas, quando vão se apresentar, quando vão dançar qualquer variação, elas sabem de onde veio a variação, por que elas estão fazendo as pantomimas delas, por que os gestuais delas é daquela forma, de que época foi que elas tiraram aqueles gestuais, Então, é muito importante enriquecer o conhecimento delas desde pequena, para quando elas entrarem para uma companhia, elas estarem preparadas para qualquer papel e para dançar qualquer coisa com conhecimento do que está fazendo. Esse é o diferencial muito importante. O que é muito legal nisso tudo, Ronaldo, que você mesmo falou, que passou por toda uma etapa, passou por todo um processo de conhecimento, e até a Raquel ajudando do lado desse processo todo, desde a maquiagem, ao cabelo, ao figurino, a ideia, porque, na verdade, o coreógrafo, acho que é o mentor de todo um processo de trabalho, é aquele que justifica esse processo todinho para que a criança chegue num patamar mais alto e saia dessa coisa de que achar que balé é só o movimento através da dança, só o movimento do corpo, mas ela esquece de toda uma performance, uma expressão facial, um gestual, integrar-se ao personagem, entendeu? E isso é muito importante. Então, as escolas que hoje fazem balé, que trabalham no balé, eu acho que é muito importante assinar este conteúdo dentro da escola para que não fique uma coisa só, venha fazer aula, só trabalhar o corpo. E esquece do principal, que é saber que essa criança precisa saber fazer uma maquiagem de balé, precisa saber montar uma sapatilha de ponta nos pés, colocar uma sapatilha de ponta nos pés, fazer um bom coque, trabalhar um cabelo para o balé, saber ter uma ideia de um figurino, e isso também é muito importante, eu acho, para o mundo da dança. Eu costumo dizer assim, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, Maurício Darley, vou dar um exemplo para vocês. Eu costumo dizer assim, por exemplo, quando você vai interpretar Chamas de Paris, o balé Chamas de Paris, até a gente tem uma pequenininha nossa que vai fazer a variação, vocês vão adorar. É um talento, é uma das pequenininhas nossas que a gente adora. Nós temos algumas, Clarice Pache, a Bruna Candinelli, são meninas assim, vocês vão adorar. Tem um elenco muito bonitinho. Mas eu costumo dizer, por exemplo, Chama de Paris, não é a variação, as piruetas, os piquês, o figurino que é azul, branco e vermelho. Por que o figurino é azul, branco e vermelho? Porque esse balé fala sobre a Revolução Francesa. Então, é a bandeira francesa, ela está defendendo a bandeira, ela é uma camponesa que está defendendo a sua pátria, e ela honra aquilo. Então, qual é a forma de dançar?
Por que que ela tem aqueles gestuais tão imponentes? Porque ela está feliz, ela está se sentindo gloriosa por ter recuperado a própria pátria. Ou seja, a pátria agora são deles, são dos humildes, são dos simples. Quando eles vencem a revolução perante aos nobres, entende? Então, assim, eles têm que ter conhecimento não só... Porque, assim, a coreografia de balé é uma. Para o balé clássico, os passos, tem a sua determinada combinação de passos para a coreografia. Aí, depois disso, você tem uma história do balé. Foi feito para o balé uma história. Porém, essa história foi baseada numa outra história. Então, você tem que ter conhecimento de onde foi baseado, como chegaram nessa história e como chegaram nos passos determinados para aquilo. Entendeu? A música de quem é, a época que viveu esse compositor, por que que ele fez daquela forma aqueles acordes, aquela junção de notas musicais. Então, tudo isso é muito importante. Então, hoje em dia, quando você pega uma coreografia do vídeo, você não tem esse conhecimento, essa bagagem. No vídeo, eles não estão te explicando. No vídeo, você está vendo uma combinação de passos. Um figurino bonitinho, sabe? É como o balé Esmeralda. Todo mundo confunde muito o balé Esmeralda com a pedra Esmeralda. A Esmeralda é verde, a pedra. Mas no balé é uma cigana. Uma história de Vitor Hugo. Muito rico. Não que você não possa usar o verde no seu figurino, mas depende como você cria. Pedra, né? A variação de cigana, que talvez seja verde. A famosa variação de Esmeralda com pandeiro, tudo. Ninguém sabe que, na realidade, quando foi criado o balé, o Grand Pas de Deux, essa variação, ela faz dentro da Catedral de Notre Dame. É quando ela pede asilo na igreja, que ninguém pode pegar ela, quando os soldados estão indo buscar ela, e só entra o chefe da guarda e dança o Pas de Deux com ela diante da cruz, no altar, na cruz, onde tem Notre Dame. Então, quer dizer, toda uma riqueza que as pessoas perderam um pouco devido à quantidade de vídeo. O que eu agradeço muito, um monte de vídeo, porque abriu espaço para muita gente ter conhecimento técnico de verdade, das coreografias como são no original e as suas adaptações. E assim como, por exemplo, hoje em dia, eu posso, sem sair da minha casa, estar no mundo inteiro, porque eu estou dando as aulas online para o Balé de João na África, para o Balé de Sodre, para a Escola de São Paulo, Pássaro Fogo, sem sair da minha casa. Então, hoje em dia eu posso me abrir. E se a gente estivesse só no normal da gente, eu estaria em um lugar, eu teria que optar por um lugar, entende? Então, isso tudo, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem alguns senões nesse sentido. As pessoas não devem só pegar o vídeo, só o videozinho e tá. Busca o conhecimento depois de aprender a coreografia. Mas por que isso? Mas por que eu tenho que fazer com o braço assim? Por que a pantomima é assim? De que época? Por exemplo, o balé Copélia que a gente faz, que é alegre, feliz, é o casamento final do Franz e a sua Nilda, maravilhoso. Só que no começo, o primeiro livro da onde foi baseado era um conto de terror, A Menina dos Olhos de Areia. Na Polônia se contava essa história para as crianças irem dormir. Se não dormir, a menina do olho de areia te pega. Quer dizer, e depois, sabe, eles foram transformando num livro muito lindo, num conto para crianças, alegre, feliz, baseado muito paralelamente ao Gepeto, que cria o Pinóquio. Então, o Coppelius é um criador de bonecos que toma vida. Então, isso é muito importante. Então, isso tudo a gente aplica na nossa escola hoje em dia. Ronaldo, olha, isso é muito legal, esse histórico, deixa eu só... toda essa construção desse histórico que você fala. Por isso que você está com a gente, você é Raquel, porque a gente precisa de pessoas, né, que tenham essa visão, que tenham conhecimento do balé clássico, porque eu vejo a dança em si hoje, com essas plataformas, TikTok, sei lá o quê, eles estão banalizando muito, então é muito complicado. Eu acho que os bailarinos, as pessoas que querem fazer dança, elas precisam procurar fazer, sabe, uma metodologia de balé clássico para ter uma iniciação, para poder saber fazer um estudo corporal, entendeu? Entender o que é a dança, o que é o balé como base, né, para o bailarino, para o corpo. E por isso que vocês estão aqui, vocês são os nossos homenageados com a nossa logomarca esse ano, olha aqui, Raquel e Ronaldo. Já tem um mês que as redes sociais estão divulgando
né? E aí as pessoas, como não conhecem, quem não conhece muito o que é o balé clássico, acha que o balé clássico é só tutu, sapatilha de ponta, perguntam, né? Mas não, balé clássico, é balé clássico. Então, as pessoas precisam estudar, conhecer técnicas do balé clássico, e não é o figurino em si, não é isso que você acabou de falar. Deixa eu só colocar. Atenção, garotada, criançada, tutu sim, sapatilha sim, vamos começar por aí, tá? Porque é importante para poder incentivar essa garotada a ir para a dança, entendeu? Porque se a gente for começar a trabalhar muito metodologia, entendeu? As pessoas podem até começar a querer se afastar, porque acho que é muito estudo, é muita coisa. Eu acho que esse estudo ele fica muito muito legal a partir do princípio, do momento que o profissional, o coreógrafo, que já está com um patamar muito alto, ele tem essa pesquisa e comece com o Ronaldo falou, começar a trabalhar uma base. Essa base que é muito importante para essa criança, entendeu? Por exemplo, eu sou muito feliz, Ronaldo, porque eu comecei com 9 anos de idade, entendeu? Na escola de teatro da universidade. E dentro dessa escola de teatro da universidade, eu comecei a fazer balé clássico com Augusto Rodrigues, que foi o meu mentor dentro de Belém, entendeu? E tinha aula de interpretação, aula de dicção, aula de expressão corporal, com grandes profissionais do mundo da arte. E, com isso, eu também comecei a trabalhar a pesquisa, a fazer a leitura dentro da escola de teatro, que isso é muito importante. Então, isso me deu um patamar muito grande de vivência, que naquela época nós não tínhamos um Ronaldo, uma Raquel, entendeu? Uma Ana Rosa, que são pessoas que agora estão neste mundo, estão começando a aguçar. Era uma época que a dança era tida como um balé, ir para Barra, fazer aula de balé clássico, primeira, segunda, terceira, um primeiro plié, grande plié. Quer dizer, não tinha essa formação toda, como tem hoje. A experiência era bem na prática, né, Maurício? Assim, no dia a dia, nos espetáculos, né? Nessa vivência era... Exatamente. Entendeu? Na realidade... Então, hoje eu me pego muito, Ronaldo. Na realidade, Maurício, o que eu estou querendo dizer é justamente isso que você está falando. Sapatilha de ponta sim, tio sim, cabelo com coque bem feitinho, coroa, desde pequenininho. E muito conhecimento. Porque senão a criança só vai fazer sapatilha de ponta fouettée e querer já fazer mais coisas que os grandes fazem. Eu vi a Macara, eu vou fazer isso, eu quero fazer igual a criança com... Não, a criança com 9 anos tem que estar fazendo sim variação, saber a variação que está fazendo e ter o conhecimento daquela variação que ela está fazendo para ela dar mais valor, entendeu? Ela vai fazer uma variação de Paysanne, uma variação de Cupido e vai ter conhecimento. Uma criança hoje em dia faz uma variação de Paysanne e fala, é tão facinho. Ela não sabe que é a história da colheita da uva, que é um balé criado para o balé francês, né? Foi criado para o balé francês, por Jean Coral, Jules Perrault, dançado primeiro por Carlotta Grise, mas que a história toda é alemã, fala sobre Düsseldorf, uma época que Düsseldorf era uma província extremamente fria e que as pessoas morriam lá por causa do frio, que eles não tinham como hoje, tinha todo o conhecimento para ter a calefação toda. Então, se basearam num vídeo, então, que se chama Alemanha, num vídeo não, num livro que se chama Alemanha, de Heinrich. Então, e aí eles pegaram esse livro, se basearam, criaram uma história, porque era uma época que se falava sobre muito drama, sobre a morte das mulheres, sobre a morte dos homens. Então, se falava sobre... Foi uma época muito dramática que eles queriam levar para os teatros a dramatização, o sofrimento. Então, as pessoas... mas pesam, por que que faz? Não, você tem que conhecer a história da colheita da uva, saber que a uva faz um bom vinho, para quem gosta, como eu, maravilhoso. Entendeu? Então, mas assim... Ronaldo, então, isso é uma variação de solista. Eles têm que entender. De uma companhia, é uma variação de solista, né? De uma pessoa que teve uma bagagem, que, né, teve que passar um tempo no corpo de baile, e ser pescada lá e ser vista como solista, ter uma oportunidade. Então, qualquer variação é uma coisa muito difícil, independente de qualquer... Lógico. Né? Se você for, as pessoas viram da internet e aí dizem, é fácil, criancinha faz, não sei o quê, mas dentro do balé completo, dentro de uma companhia, olha o que representa isso, né? Você está fazendo uma variação. Então, é um peso grande
né, é uma conquista para a criança ela estar fazendo uma variação. E aí você tem que mostrar para ela que, tipo, realmente, olha, tantas solistas, tantas bailarinas boas fizeram essa sua variação, então vamos fazer o melhor. E isso é um presente, é uma conquista sua, né? Você mereceu, o seu trabalho diário mereceu a chegar nessa variação. Olha, eu fico assim, muito feliz, né, de estar com vocês, até porque nós tivemos um mestre, né, Ronaldo, que foi o Emílio. Lógico. Exato. Nossa, professor Emílio. E ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa com o professor Emílio. Muitas histórias de balé. O conhecimento que eu tenho do balé La Fille Malgarté, a versão inglesa, o Emílio me deu toda a bagagem, de pai para filho, que era diferente. Isso era muito importante. Não era vídeo, não era o pai passava para o filho, sabe? Aquele conhecimento do seu ensaiador, do seu mestre, do seu maître, do seu professor. Ele disse, não, você vai fazer isso, porque isso foi feito assim, criado por fulano, que foram assim, os grandes coreógrafos foi dando, que a gente tem dentro do Balé do Teatro Municipal. Você sabe uma particularidade de Gisele, só para terminar o trecho Gisele, né? Por exemplo, ninguém sabe, quando fala assim, eu vou dançar a variação de Paysanne. Tá, mas e quem é a coreografia? A Jean Coral e Júlio Perrot. Não é. As coreografias do pas de deux, do Grand Pas de deux, de Paysanne, a variação dela, dele, tudo, é de Petipa. E todo mundo fala, mas Petipa montou? Não, Petipa montou a Gisele muitos anos depois, e dentro do Gisele que ele criou, ele introduziu o pas de deux campestre, que não existia na primeira versão. A primeira versão era a trama do Hilarion com o Albrecht e a Gisele, e o final, as Willis. E depois, quando Petipa refez, muitos anos depois, Petipa refez, introduzindo o pas de deux campestre, porque ele achava o primeiro ato muito curto. Então, ele começou a introduzir algumas coisas, e dentre elas foi o pas de deux campestre. Então, quando as pessoas dançam o pas de deux campestre, eles têm que entender, não é? Isso também é importante. A coreografia Petipa, nem tudo é Petipa, e assim, na realidade, hoje quase nada é Petipa. Petipa fez naquela época, e as pessoas se baseiam em Petipa. Por exemplo, você vai dançar um Bayadère, hoje em dia tem versões, tem a versão de Nureyev, After Petipa, baseado em Petipa, ele criou. Versão Makarova, baseado em Petipa, ela criou uma versão. E eles foram mexendo, porque o mundo muda, e a gente vai mudando de acordo com qual. Se você vê uma variação de Corsário, por exemplo, que dança Nureyev, que dança Baryshnikov, que dança Borrones, cada um pratica e faz aquilo que faz melhor. Entendeu? Porém, sem perder a originalidade. Verdade. Gente, essa biblioteca viva do balé clássico, Ronaldo Martins, e vai estar com a gente esses 4 dias, com certeza, com seus alunos, com as suas alunas, com seus balés, né? Vai estar na cena com a Raquel, e nos orgulha muito, viu? Vocês estarem conosco nessa abertura. Com certeza as pessoas vão estar assistindo, vão estar ansiosos para, logo após essa nossa live, assistir os espetáculos que vocês vão apresentar, que vai ser a abertura, né, com Copélia, de Henrique Martinez, que você falou, o cubano, e também no final do Balé de Repertório de hoje nós vamos apresentar a coreografia que vocês dançaram no Dança Pará, que é o Sherazade, para fechar essa noite, abrir e fechar a noite de abertura. E com isso, né, com esse bate-papo gostoso, a gente tem muita coisa ainda para rolar agora, vamos dar continuidade a essa nossa programação de hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito o Maurício por estar presente conosco, pela credibilidade com todo o nosso trabalho, da nossa equipe. Raquel e Ronaldo, suas considerações para a gente dar início à apresentação artística com o grande balé Copélia, que vocês vão apresentar, o Grand Pas de deux. Obrigado. É sempre um grande prazer estar com vocês. Ter essa oportunidade de falar um pouco do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do dia a dia, tudo que a gente tem feito. Eu estou muito feliz de estar podendo, mais uma vez, estar com vocês e estar cada vez mais trabalhando com vocês aí em Belém, com a sua produtora, que é maravilhosa, que cumpre 30 anos esse ano, e que eu acho assim, eu não quero estar só 12, 13 anos, eu quero estar 30 anos junto com vocês. Eu quero ter essa parceria de estar sempre com vocês, porque vocês são pessoas extremamente generosas, bondosas, de um carinho muito grande e que trabalham muito, muito, muito em prol da cultura. E isso é muito importante, porque eu acredito, como eu escutei uma vez de um grande político,
que um país é feito de educação e cultura. E vocês fomentam essa cultura como ninguém. Isso, para mim, é muito importante. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, né, que estão sendo divulgados nas nossas redes sociais e nos nossos cartazes durante todo esse mês. Vão ser também divulgados durante as lives, durante toda a programação. Gostaria de agradecer a toda a equipe técnica que está realizando conosco esses 4 dias, vai realizar, né? Já começou uma pré-produção, depois tem a produção e a pós-produção, a gente sabe como é realizar eventos. Agradecer muito a todos que estão participando, aos bailarinos, coreógrafos, diretores que mandaram os seus vídeos, né, nesse momento, um momento crítico, momento de pandemia, mas nós estamos vivos, devemos agradecer a Deus e agradecer a todos que estão assistindo e prestigiando o Festival Nacional de Balé Clássico, FENABAC, na sua 7ª edição. Vamos, então, ficar com a programação artística de hoje, que é a mostra Web Dance Balé Clássico de Repertório. Uma boa noite e um ótimo espetáculo a todos. FENABAC 2021. A gente agradece muito, sempre.
Música